Então hoje a gente vai falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, né? Então vamos ver lá. Então, primeira coisa, vamos aqui revisar o que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, né? Na figura que vocês estão vendo aí, eu ilustrei o vértice A como sendo o vértice do ângulo reto e coloquei mais dois ângulos, um rosa e um amarelo, né? Vocês sabem que esses dois ângulos, eles são ângulos complementares, né? Porque a soma deles dá 90, já que a soma dos três tem que ser 180. Tá aí um triângulo retângulo, não é novidade. Vamos aqui ilustrar alguns elementos dele. A gente tem os catetos. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto. A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? Na minha figura aí, eu indiquei com medida A a hipotenusa, medida B e C, os catetos. Bom, se eu traçar um segmento perpendicular partindo de um vértice e indo até a hipotenusa, né? Esse tamanho aí a gente chama de altura. Mais especificamente, isso aí é a altura relativa à hipotenusa. E tem duas novidades aqui que eu acho que vocês não viram falar ainda, né? Que são as projeções dos catetos. Eu indiquei aqui pela letra M e pela letra N. Então, quando eu traçar a altura, essa altura, ela determina dois segmentos, dois pedaços na hipotenusa, né? Esses pedaços a gente chama de projeção dos catetos. Como assim? Todo ponto que está aqui em cima de um cateto, quando você projeta ele, desce ele perpendicular, ele cai aqui, ó, nesse segmento M. Então, qualquer ponto que está aqui no cateto B vai cair em cima do segmento M, né? No caso DC. Mesma coisa vale para o outro. Então, os dois segmentos, né, formados pela altura aí, quando ela é traçada, esses dois pedaços aí de baixo a gente chama de projeção, que são as projeções do cateto. Bom, o que acontece quando eu faço isso? Quando eu faço essa divisão aí, quando eu traço a altura de um triângulo retângulo em relação à hipotenusa, eu divido esse triângulo em 3, né? Como assim? Porque eu tenho um triângulo grande e eu criei dois menores. Um que está aí à esquerda e outro que está à direita. O que eles têm de especial, esses dois triângulos menores? Perceba que, por exemplo, ó, se esse ângulo rosa for de, sei lá, de 60 graus, esse ângulo amarelo aqui, ele tem que ser de 30. Por quê? Porque a soma deles dois tem que dar 90. Agora, se você olhar só para o triângulo ADC, né? Esse ângulozinho aqui, ó, ele tem que ser de 60 também. Por quê? Porque 60 com esse 30 daqui também tem que ser 90. Beleza? O que eu quero dizer com isso? É que esse ângulo ali, ó, também vai ser um ângulo rosa, né? Esse ângulo aqui, ó. E, consequentemente, o outro ângulo do triângulo pequeno tem que ser um amarelo. O que eu quero dizer mais ainda? É que esses dois triângulos menores que são formados, eles têm os mesmos ângulos que o triângulo grande. Beleza? Em outras palavras, todos os triângulos que a gente vê nessa figura aí, os dois pequenos e o grandão, eles são semelhantes. Isso acontece quando você traça a altura relativa à hipotenusa. Então, o que a gente vai explorar aqui nessa aula vai ser justamente isso, a semelhança entre esses dois triângulos e o grandão. Limpando aqui a figura para ficar melhor, o que eu falei foi o seguinte, é que a gente vai separar essa figura aí em mais duas, né? Ó, repetindo aqui, ó. Você vê dois triângulos dentro do triângulo, né? Eu vou tirar eles dois dentro da figura, beleza? A partir das semelhanças é que a gente vai encontrar o que a gente chama das relações métricas, que são as formulazinhas que acontecem aí nesse triângulo. Então vamos lá, sem perder tempo, o que eu vou fazer aqui, de certa forma, é uma demonstração das formulazinhas. O que você vai ter que gravar na sua cabeça vai ser só o resultado final, certo? Esse procedimento que eu vou fazer aqui
fica só para pessoas que têm a curiosidade maior em ver como foi que chegou nas formas. Então vamos lá, começar. Então eu vou pegar só dois triângulos, por exemplo, o triângulo ABC e o triângulo BDA. Eles dois, eles são semelhantes. Por quê? Porque eles têm os mesmos ângulos internos. Então se eles são semelhantes, eu posso dividir os lados correspondentes. Então vamos lá. Então, por exemplo, esse lado A do triângulo grande, ele é oposto à hipotenusa, e lá no outro triângulo, quem é oposto à hipotenusa é o lado C. Então eu posso dividir os dois, A sobre C. Essa divisão, A sobre C, vai ser a mesma coisa que se eu dividir o C sobre N. Perceba que o C está oposto ao ângulo amarelo e o N no outro triângulo também está oposto ao ângulo amarelo. Então eles são lados correspondentes. Então também eu posso dividir, que vai dar a mesma coisa. Então eu tenho aí uma proporção multiplicando em forma de x, né? Vou pegar o C daqui de baixo, né? E multiplicar por esse, em forma de x. Então vai ficar C ao quadrado. E o A vezes N. Então essa é a primeira relação que a gente encontra. Um cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Agora, observando só esses dois triângulos, né? O grandão e o médio, de certa forma, dizendo... Vamos ver aí o que a gente pode escrever. Eles dois também são semelhantes, porque têm os mesmos ângulos internos. Então eu vou dividir aqui os lados. A hipotenusa da esquerda dividido pela hipotenusa da direita vai dar um valor. E esse valor vai ser a mesma coisa que se eu pegar, por exemplo, o lado que está oposto ao ângulo rosa nos dois triângulos. No caso aí é o B e o M. Então se eu dividir vai dar a mesma coisa. Multiplicando também em forma de x, a gente vai encontrar, né, b vezes b, vai ser b ao quadrado, e o a vezes m. Então, b ao quadrado é igual a vezes m. Daqui a pouco a gente vai explorar essas formazinhas separadamente, beleza? Eu estou aqui só encontrando elas. Agora, observando só os dois triângulos pequenos, né, eles também são semelhantes, e aí eu vou dividir os lados que são correspondentes. Então, por exemplo, o h está oposto ao ângulo rosa, o M também está oposto ao ângulo rosa. Então eu posso dividi-los, H sobre M. Da mesma forma que o N do triângulo da esquerda é oposto ao ângulo amarelo e no outro triângulo quem é oposto ao ângulo amarelo é o H. Então eu posso dividir o N pelo H, que também dá a mesma coisa. Multiplicando isso aí em forma de x, a gente vai ter o quê? H ao quadrado igual a M vezes N, né? Vamos lá. Seguindo, por último, né? Pegando o triângulo grande e o menor, eles também são semelhantes, né? E vamos dividir aqui, por exemplo, os lados que são opostos ao ângulo rosa, que é o B e o H. Dividir por quem? Os lados que são opostos ao ângulo reto, que é o A e o C. Então essas divisões são iguais, porque eles são semelhantes. Multiplicando em forma de x, a gente vai encontrar BC é igual a A vezes H. Beleza, essas são as quatro relações métricas que dá para a gente encontrar usando a semelhança de triângulos, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar mais uma, que é uma das relações mais famosas que tem no triângulo retângulo, né? Juntando essas duas aqui, ó. As duas primeiras. Pegando essas duas relações aí e somando o membro a membro, né? O primeiro membro com o primeiro membro, o segundo membro com o segundo membro, a gente fica assim, ó. C ao quadrado mais B ao quadrado igual a N mais AM. Colocando esse A em evidência, né? Fica assim. A vezes N mais M. Mas o N mais M, né? Se você lembrar, o N ficava bem aqui e o M bem aqui. O N mais M é a mesma coisa que o A, né? Porque são dois pedaços que dividem o A. Então esse N mais M substitui pelo A. E A vezes A é A ao quadrado. E aí a gente encontra, né, a relação que é conhecida como o Teorema de Pitágoras, né? E agora o que a gente vai fazer?
a explorar individualmente cada uma para a gente memorizar melhor isso, né? Vamos lá. As duas primeiras relações, elas envolvem, né? O que elas dizem para nós? Que o quadrado de um cateto é igual ao produto das medidas da hipotenusa e da sua projeção desse cateto sobre a hipotenusa. O que é que isso quer dizer para nós? Então, na figura aqui, o que é que eu tenho representado? Um cateto, que é o B, a sua projeção, que é o M, e a hipotenusa. Então, existe uma relação que fala sobre isso. Um cateto ao quadrado é sempre igual, né, à hipotenusa vezes a sua projeção. Isso é uma formulazinha que você vai ter que gravar, né? A mesma coisa acontece do outro lado, né? Se eu tiver o cateto e a sua projeção, eu posso escrever isso aqui, ó. O cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Então, essas duas formulazinhas aqui, elas falam a mesma coisa. A outra relação, ela envolve a altura e as duas projeções. O que a gente sabe sobre essas duas coisas, né? Essas três coisas, na verdade? O quadrado da altura, né, ela é igual à medida, né, do produto das duas projeções. Então, se você tiver a altura de um triângulo retângulo, relativa à hipotenusa, e se você tiver as duas projeções, então se você elevar essa altura ao quadrado, vai ser igual à multiplicação das duas projeções. Isso sempre acontece se a altura for relativa à hipotenusa. Outra relação envolve os dois catetos, a altura e a hipotenusa. Então, se você tiver essas quatro coisas, se você multiplicar os dois catetos, então no caso aqui da figura, se você multiplicar o C pelo B, tem que ser igual ao H pelo A. Isso que eu escrevi aí. O B vezes o C é igual ao A vezes o H, sempre, se você traçar a altura relativa à hipotenusa. Por último, e o mais importante, né? Em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa, e é o teorema de Pitágoras, o mais famoso de todos, né? Tá aí as três medidas, dois catetos e a hipotenusa. Então, Pitágoras, esse cara aí da ilustração, né? Ele diz que se você somar o quadrado dos catetos, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza? Esse é o famoso teorema de Pitágoras e existem inúmeras demonstrações para ele, né? Onde é que o teorema de Pitágoras ele se aplica? Então imagine que você tem um quadrado e você queira saber o tamanho da diagonal, né? Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Suponha que esse quadrado tenha lado L, um lado qualquer. A gente sabe que um quadrado tem os quatro lados do mesmo tamanho, né? Então eu chamei de L todo mundo aí. Usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, ABC, veja que a hipotenusa aqui é o D, ó. E os catetos é o tamanho do lado. Então por isso que eu escrevi isso aqui. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então ficou D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado, né? Como eu quero achar a diagonal, então eu vou passar esse quadrado aqui da diagonal para o outro lado. Esse 2 aqui eu vou passar para o outro lado como sendo raiz. Então vai ficar assim. A raiz de 2L ao quadrado. Toda vida que você tem a raiz de um número e esse número está elevado ao quadrado, ó, você corta o expoente com o índice daqui. Então esse Lzinho aqui, ele vai sair da raiz. Então você vai ficar com isso aí, ó. A diagonal é o tamanho do lado vezes a raiz de 2. Por exemplo, se você tiver um quadrado de tamanho 10, né, de lado medindo 10, a diagonal medirá 10 raiz de 2. Se você tiver um quadrado com lado medindo 3, a diagonal vai ser 3 raiz de 2. Então, o que eu passei aqui foi o seguinte,
se você tiver um quadrado, você acha automaticamente a diagonal se você multiplicar isso por raiz de 2. Outra aplicação é achar a altura do triângulo equilátero, né? Então, para quem não sabe, o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados do mesmo tamanho. E imagine que você queira achar a altura sabendo só os lados. Como é que você faz? Ó? Perceba que, como esse lado aqui é L, esse lado aqui é L, né? A altura vai dividir aqui em 2 segmentos do mesmo tamanho, ó, que vai ser o L sobre 2. Beleza? Aí, o que acontece? Eu formei um triângulo aí, olha para o triângulo verde. Esse triângulo aí, ele é um triângulo retângulo. Então, vale o teorema de Pitágoras. Eu posso escrever isso aqui, ó. A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Lembre-se que a hipotenusa, aqui nesse caso, é o L, porque está oposto a um ângulo de 90 graus. Então, está aqui a hipotenusa. O H é um cateto, está aqui. E o L sobre 2 é o outro cateto. Aí eu usei Pitágoras nessa relação aqui. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse L sobre 2 ao quadrado para o outro lado. Então ele passa subtraindo, já que aqui é mais. Beleza. Aí eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Eleva o L ao quadrado e eleva o 2 ao quadrado. Então vai ficar L ao quadrado sobre 4. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, tirando o MMC, fica assim, ó. Você pode ver com calma depois. Aí o 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado. Beleza. Como eu quero achar a altura, eu vou pegar esse quadrado aqui e passar para o outro lado como raiz. Então vai ficar assim. A altura é igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Aí é que vem de novo, ó. Esse L está elevado ao quadrado, então cancela esse 2 daqui com o 2 daqui. E extrai a raiz do 4. Então fazendo essas operações aí, fica assim, ó. O L pula fora e a raiz de 4 é 2. Então a altura de qualquer triângulo equilátero é dado por essa fórmula aqui, ó. E quem quer fazer o Enem vai ter que memorizar ela, porque o Enem já cobrou bastante essa formulazinha. A altura de qualquer triângulo equilátero é sempre o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Sempre. Não precisa fazer esse processo que eu fiz aqui, certo? O que você tem que gravar na sua cabeça é somente esse retângulozinho verde aí que eu destaquei, beleza? Isso serve para qualquer triângulo equilátero quando o lado é L. Um exemplo aqui. Se o triângulo tiver lado 5, então suponha que o triângulo tenha lado 5, então a sua altura com certeza vai ser 5 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Simples assim. É só substituir no lugar do L aí o tamanho do lado que você acha a altura. Exemplo 1. Determine o valor de x, né, nos casos. A gente vai ver vários casos aqui que a gente vai aplicar as relações métricas e o teorema de Pitágoras, certo? Primeiro, determine x aí nesse caso, né? Nessa figura aí. Então, qual é a saída aí? Bom, a saída, acho que a mais fácil é você traçar aqui essa altura. E perceba que essa altura é também x, certo? E aí você divide a figura em duas, um retângulo e um triângulo retângulo. Beleza. Perceba que lá em cima é 15, né? Aqui em cima é 15, ó. Então quer dizer que aqui embaixo também é 15. Beleza? Eu risquei bem mal e apareceu o 15 aqui. Beleza. Então se esse lado aqui é 15, então esse aqui vai ser quanto? Vai ser o que falta para completar os 39. Beleza? Então esse lado aqui vai ser 39 menos 15, que dá 24. Ok. Agora olhe só para o triângulo, né? Se você olhar só para o triângulo, eu tenho
a hipotenusa e tenho um cateto e eu quero saber o outro cateto. Então basta você aplicar o teorema de Pitágoras, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, ó, tome cuidado, ó. A hipotenusa, ela sempre fica isolada sozinha, beleza? No teorema de Pitágoras, a hipotenusa pode ficar tanto do lado esquerdo quanto do direito, mas ela sempre fica só. Então, no caso aqui, a minha hipotenusa é 26, então por isso que ela está sozinha aqui desse lado, ó. E do outro lado fica quem? A soma dos quadrados dos dois catetos. Pronto, é só fazer conta agora. Eleva os dois ao quadrado, o 24 ao quadrado é 576, o 26 ao quadrado é 676. Passa esse 576 para o outro lado, né? E fazendo essa diferença aí, claramente dá 100. Então, x ao quadrado dá 100. Então, o x só pode ser 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Próxima. Também determino o x aí. Na figura eu tenho dois triângulos retângulos, né? E vamos tentar encontrar esse x. Bom, de início, veja esse triângulo aqui, ó. Ele tem lado 6 e essa medida desconhecida e essa outra medida aqui também desconhecida. Então, nesse triângulo aí, não dá para a gente encontrar nada até agora, certo? Você só vai usar o teorema de Pitágoras para achar um lado se você conhecer pelo menos dois. Se você não conhecer dois lados, não dá para achar o terceiro. Certo? Você tem que conhecer pelo menos dois lados. Mas se você olhar aqui no triângulo de baixo, aqui é 8 e aqui é 4. Conheço dois lados. Então, com certeza, o terceiro lado, que eu vou chamar de y, dá para me achar, que é justamente a hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo reto. Então, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo mais abaixo, a gente fica assim, ó. O y ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Que fica o 8 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. 8 ao quadrado a gente sabe que é 64 e 4 ao quadrado é 16. 64 mais 16 dá 80, beleza? Então a gente sabe que o y ao quadrado, gravem isso aqui, o y ao quadrado é 80. Aí você pode perguntar, professor, você não vai achar o y não? Não vou achar o y, porque ele não quer o y, certo? E eu não vou precisar do y. Daqui a pouco você vai entender. Guarde esse valor aí. Vamos para o x agora. Bom, olhando o outro triângulo, a gente pode escrever isso aqui, né? O x é a hipotenusa. Então eu posso escrever que x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá aqui. Só que o y ao quadrado, ó, perceba aqui, ó, o y ao quadrado eu tenho, tá anotado ali, é 80, então eu vou fazer essa substituição. Onde tiver o y ao quadrado é 80, então por isso que eu não achei lá o y, não precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. O 6 ao quadrado é 36. 36 mais 80, né, dá 116. Extrai a raiz do 116. Aí o 116, como é que você tira essa raiz aí? Você faz a fatoração, né? Aquela fatoração que vocês conhecem. Divide por 2 dá 58, divide por 2 dá 29, divide por 29, porque o 29 é primo, né? Dá 1. Então quer dizer que 116 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 29. Aí você usa aquela estratégia que eu falei, ó. Cancela aqui o 2 com o 2 daqui. Então, esse 2 daqui, ele pula fora. Então, vai ficar o quê? 2 raiz de 29. E acabou. Vamos lá, letra C. Determine também o valor de x, né, na letra C. Agora, a gente vai começar a aplicar aquelas outras relaçõezinhas que são mais tranquilas. Então, essa daí é bem fácil, ó. Existe uma relação que diz o seguinte, que eu até anotei aí do lado direito, ó. O que é que essa relação quer dizer aqui em palavras? Que é o interessante vocês gravarem em palavras. A altura ao quadrado é sempre igual ao produto das duas projeções. Ponto. Então, aplicando na nossa figura aí, a altura é x e as projeções valem 4 e 9.
Então, o que eu posso escrever? X ao quadrado é igual a 4 vezes 9. Simplesmente assim. Então, o x ao quadrado é 36. E o x vai ser a raiz de 36. E a raiz de 36 é 6. E ponto. Ponto final. Vamos lá. O exemplo 4. Que elementos eu tenho aí, né? Eu tenho vamos aqui. Eu tenho um cateto. Tenho a sua projeção, né? De certa forma aqui eu já coloquei a hipotenusa. Ok? Então vamos ver o que a gente pode lembrar aqui. Existe uma relação que diz assim, ó. Um cateto ao quadrado, coloquei no lado aí, ó. Esse B é um cateto. Um cateto ao quadrado é sempre igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, o que eu posso escrever na nossa figura aí? O x ao quadrado é igual, né, ao 4 vezes 16. Então, só recapitulando aqui, o x é um cateto, o 4 é a projeção desse cateto e o 16 é quem? A hipotenusa. Então, gravem isso na cabeça. Um cateto ao quadrado sempre vai ser igual a projeção vezes a hipotenusa. Isso é uma relação métrica, é uma fórmula já pronta que não precisa estar mais descobrindo, certo? Pronto, então aí vai ficar x ao quadrado é igual a 4 vezes 16, que dá 64. Portanto, o x é 8, né? Porque 8 vezes 8 dá 64. Vamos lá. Nessa figura aí, eu tenho, se você olhar a figura grande, né? Ele tem, esse triângulo retângulo aí, ele tem catetos 6 e 8. E é um triângulo retângulo. Então dá pra gente achar a hipotenusa, né? Do grandão, que eu chamar de y. Que a gente já até fez essa conta aqui anteriormente, mas eu vou fazer novamente. Então, o y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, certo? Usando o teorema de Pitágoras. Então vai ficar 64 mais 36, que vai dar 100, portanto o y é 10. Então achei o y, né? O y é 10. Então vou até anotar aqui, o y vale 10. Ok. Existe uma relação, né? Que ela diz o seguinte: se você multiplicar os dois catetos, vai ser a mesma coisa, vai dar o mesmo valor que se você multiplicar a hipotenusa vezes a altura, certo? Então, se você multiplicar aqui o 6 vezes 8, a multiplicação dos dois catetos, tem que dar o y, que é a hipotenusa, vezes a altura, que é o x. Só que o y a gente já sabe, que é 10. 6 vezes 8, desculpa, só inverter aqui, certo? 6 vezes 8 vai dar 48. Passo o 10 dividindo, vai ficar 48 sobre 10. E aí, claramente, é 4,8, que é só deslocar a vírgula uma casa à esquerda. Esse é o valor de x. Exemplo 6. No exemplo 6, eu quero descobrir o valor de x. E se você lembrar do que eu falei anteriormente, esse x aí é a diagonal de um quadrado. Esse meu quadrado aí da figura tem lado 4. Então, toda vida que você tiver uma situação dessa aqui, não precisa fazer mais conta. Não precisa fazer mais conta. Simplesmente você vai pegar o tamanho do lado e multiplicar por raiz de 2. Do jeito que eu mostrei na fórmula. Portanto, x é igual a 4 vezes a raiz de 2. E ponto final. Não precisa estar fazendo mais nada, certo? Perceba que foi que eu fiz aqui só. Eu lembrei que a forma da diagonal é essa, o lado é 4, só substituir. E pronto, acabou, a diagonal é essa.
Vamos lá, letra G. Eu quero a altura de um triângulo equilátero. No caso aí é x, a altura, e o tamanho é 6. Certo? O lado é 6. Então também é uma situação que você não precisa mais estar fazendo conta se você gravar aquela formazinha que eu coloquei, que é essa, né? A altura de qualquer triângulo equilátero é sempre o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, basicamente, você vai fazer isso. O tamanho dessa altura é 6 raiz de 3 sobre 2. Aí, nesse caso aqui, acontece, e às vezes, né? Nesse caso aqui, sim, desse número aqui, dá para dividir por 2, né? O 6 dá para dividir por 2. Se acontecer isso, você faz a divisão. 6 dividido por 2 dá 3. Então vai ficar 3 raiz de 3. E por último, essa questãozinha aqui com certo contexto, né? Diz assim, ó. Para ajudar nas festas juninas de sua cidade, Paulo esticou completamente um fio de bandeirinhas com 3,5 metros de comprimento, conforme você pode ver na figura, né? Até o topo de um poste com 4,5 metros de altura. Então o poste tem 4,5 metros. Sabendo que Paulo tem 1,70 m de altura, a que distância ele ficou do pé do poste? Então vamos lá interpretar isso aqui. Então o que eu posso... As informações estão todas na figura também, né? O que eu posso fazer aqui? O que ele quer é a distância de Paulo até o poste, o chamado x. Perceba que tem como eu determinar a distância, né? Tem como eu determinar a distância que vai da altura de Paulo até o poste, né? Tem como determinar essa altura aqui. Por quê? Se o poste mede 4,5 e Paulo mede 1,70, então quer dizer que essa distância vai ser 2,8 metros, né? Porque você vai fazer o 4,5, né, menos 1,7. E isso dá 2,8. Você está tirando essa parte daqui, ó. Você está tirando essa distância aqui, que é 1,70 m. Certo? Então esse pedaço é 2,8, porque 2,8 com 1,7 vai dar os 4,5 daqui. Então, esse cateto aqui, ó, desse triângulo é 2,8. Esse triângulo aqui, ó, é retângulo. Então, perceba que eu tenho a hipotenusa aqui medindo 3,5, um cateto desconhecido e um cateto conhecido, 2,8. Usando o teorema de Pitágoras, a gente escreve isso, né? X ao quadrado, que é cateto, mais 2,8 ao quadrado, que também é um cateto, tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado. E a hipotenusa é igual a 3,5. Elevando aí esses números ao quadrado, você vai encontrar isso aí. O 2,8 ao quadrado dá 7,84 e o 3,5 ao quadrado dá 12,25. Passando esse 7,84 para o outro lado, você vai encontrar 4,41. Extraindo a raiz quadrada de 4,41, você vai encontrar que o x é igual a 2,1.